Sejam todos bem-vindos ao canal O Homem que Voltou do Céu. Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês a fantástica experiência de quase morte da Adriele Belo, onde ela esteve morta por alguns minutos e foi levada para outra dimensão, onde teve um forte encontro com Deus e teve o livre acesso ao submundo dos mortos. Pessoal, desculpa pelo barulho dos cachorros, o negócio está bem complicado para gravar hoje. Mas antes de nós trazermos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Eu gostaria muito de saber de qual estado ou país você está nos assistindo e terei o imenso prazer de estar interagindo juntamente com vocês nos comentários. Que Deus abençoe a todos. Sem mais delongas, vamos para a incrível experiência da Adriele. Eu sou a missionária Adriele e estou aqui hoje para compartilhar com você o grande milagre de ressurreição que Jesus fez na minha vida. Amém? Bom, se eu contar para vocês todos os detalhes daquilo que o Senhor fez na minha vida, eu acho que esse vídeo teria horas. Então eu vou dar uma resumida aqui. Mas tudo começou enquanto eu ainda era criança. Desde criança, desde os meus 3 anos, eu comecei a ter alguns desmaios. E esses desmaios não tinham diagnósticos. Meus pais me levaram em vários médicos, fiz vários exames. E sempre o resultado era normal. Tudo normal. E era sempre que eu não tinha nenhum problema de saúde, nenhuma deficiência. Só que os desmaios continuavam. E era sempre quando eu ia fazer alguma atividade física. Então, quando eu ia andar de bicicleta, correr com os meus amigos, né, ou participar de alguma brincadeira, eu acabava desmaiando. Isso gerou em mim vários traumas e vários medos, porque toda vez que o meu coração acelerava, eu já ficava com medo de desmaiar. E isso era um gatilho para ainda mais provocar os desmaios. Então, eu fui crescendo, me privando de fazer várias coisas. Então eu evitava de fazer muitas coisas se aquilo fosse gerar algum medo, algum susto, alguma coisa que fizesse com que o meu coração acelerasse. E eu também, com o tempo, fui me adaptando, né, a essa vida. Fui me adaptando a coisas que eu não podia fazer. Então, por exemplo, eu ia passar por alguma rua e ela estava muito movimentada, tinha muita gente. Eu esperava o movimento passar, eu sentava em algum lugar, ficava às vezes horas ali, esperando o movimento passar, as pessoas saírem, para mim poder passar naquele lugar. Ou se não, se eu pudesse, eu fazia toda a volta no quarteirão, para não passar por aquele lugar. Se, por exemplo, eu fosse encontrar alguém, tudo isso para evitar que eu ficasse nervosa ou que eu sentisse medo de alguma coisa. E muitas vezes eu desmaiei na rua, desmaiei na frente de muitas pessoas, muitas situações aconteceram. E depois de adulta, eu também voltei a ir no médico. E aí, quando eu fui no médico, eles falaram que era ansiedade, que eu tinha ansiedade generalizada, que eu tinha síndrome do pânico, várias coisas. Mas eu nunca me conformava com isso, porque eu pensava, o que tem a ver essa ansiedade com fazer atividade física? Então, assim, eu não consigo correr, eu não consigo andar de bicicleta, eu não consigo fazer uma série, por exemplo, na academia, muito rápido. Eu sempre tenho que levar bastante tempo para mim recuperar o fôlego. Então eu sabia que não era algo normal. Porque quem tem ansiedade, a atividade física ajuda muito essa pessoa, né,
a liberar um pouco dessa tensão. E no meu caso era pior. Se eu fizesse atividade física demais, para mim era pior. Eu me sentia mais cansada e com dor no peito e desmaiava. Então eu sabia que tinha algo errado. Mas os médicos sempre faziam os exames e não continuavam assim a investigar, né? O que causava aqueles desmaios. Eu fazia os exames básicos e dava tudo normal. Eu acredito pela minha idade e pela minha aparentemente saúde, né, física, então eles não faziam essa investigação. E aí eu trabalhava em São Paulo, tinha a minha rotina, a minha vida, e eu comecei a ir no monte, participar de algumas orações. E lá Deus começou a levantar os profetas e eles me diziam: teu milagre tem dia e hora marcada. E eu não imaginava, não sabia o que realmente aquilo significava, mas recebi aquela palavra, né? Amém, glória a Deus, recebo. Me mudei de cidade, fui para Americana, a mesma coisa. Eu ia no monte orar e Deus usava os profetas para dizer: teu milagre tem dia e hora marcada. Até que chegou um momento que Deus falou para mim que eu precisava voltar para minha cidade natal, para Rosário do Sul. E é uma cidade bem pequena aqui no interior do Rio Grande do Sul. E eu não queria de jeito nenhum, eu não queria voltar para cá. Mas Deus dizia: teu milagre tem dia e hora marcada. E eu sempre na busca, né, da direção de Deus, para o que eu deveria fazer, ou qual era a decisão que eu deveria tomar. E Deus me deu essa direção, que eu tinha que voltar para cá, para Rosário do Sul. E eu obedeci mesmo, sem querer, contra a minha vontade, eu obedeci. E voltei para Rosário. E quando eu cheguei aqui, a mesma coisa, Deus usava os profetas para dizer: teu milagre tem dia e hora marcada. E eu continuei aqui a minha rotina, fazendo a obra de Deus, né, bem mais já aprofundada nos mistérios de Deus, tendo intimidade com Deus e fazendo a obra de Deus. Larguei a minha profissão, né, somente para fazer a obra de Deus. E certo dia eu levantei bem, me sentindo bem, sem nenhuma dor, sem nenhum mal-estar físico, nada. Fui fazer atividades físicas leves como eu fazia, porque eu também me sentia melhor se eu fizesse essas atividades leves, né? Sem nunca poder fazer muito esforço. E eu lembro que eu fui para a academia e eu sempre ia mais tarde. E naquele dia eu decidi ir um pouco mais cedo, no meio da tarde. E eu ia passar no banco antes de ir, mas eu senti que eu deveria ir direto, porque eu pensei assim, não, se eu for no banco e depois voltar para a academia, já vai estar muito cheio de gente, vai ser o horário de pico, então é melhor eu ir agora e depois eu ir no banco. Quando eu cheguei lá, eu encontrei uma irmã da igreja, na mesma denominação onde eu congregava, onde eu congrego, na verdade. E aí eu cumprimentei aquela irmã e fui fazer uma caminhada. Eu nunca pude correr, então assim, quando eu falo que eu estava na academia, as pessoas acham que eu estava fazendo muito esforço e na verdade não era. Eu estava fazendo uma caminhada bem leve na esteira e eu vi que o meu cadarço desamarrou. Então eu desliguei a esteira e me abaixei para amarrar o meu cadarço. E quando eu me levantei, eu tive um mal-estar e caí para trás. Naquele momento, eu apaguei. E as pessoas da academia foram correndo me socorrer, me colocaram estendida no chão. E eles achavam que eu tinha tido uma queda de pressão. Então, eles levantaram as minhas pernas e ficaram esperando alguns minutos eu voltar. Só que eles começaram a perceber que eu não voltava. E viram que a minha boca, o meu rosto, eu fiquei roxa, muito roxa. E eu também estava com os olhos abertos, eu já tinha perdido todos
os sinais vitais mesmo, né? E naquele momento alguém veio ver a minha pulsação e eu já não tinha mais pulsação. Então isso gerou um susto, né, em todo mundo que estava ali na academia naquele momento. E aí então eles decidiram chamar o SAMU. Ligaram, fizeram uma ligação, mas passou alguns minutos, eu ainda desacordada, roxa, sem os sinais vitais, com o olho aberto. O SAMU não chegou, não vinha. Então, como eles já estavam assim muito assustados, né, com aquela situação, decidiram me colocar num carro e me levar para o hospital. E aquela irmã que estava lá na academia no mesmo horário que eu, que coincidentemente naquele dia nós nos encontramos, ela ligou para a pastora, ela ligou para os irmãos da igreja e também foi levar o meu filho que estava lá comigo na casa dos meus pais. Então ela avisou todo mundo o que tinha acontecido. E naquele momento as pessoas começaram a interceder, a orar pela minha vida. Tanto as pessoas da igreja onde eu congregava, a pastora, quanto a minha mãe, os meus familiares. E aquela situação, as pessoas foram compartilhando nos grupos de oração, nos grupos da igreja. E me levaram, né, para o hospital já sem vida. Cheguei lá, eles viram que eu já não tinha mais os sinais vitais, mas foram fazer mesmo assim o processo de reanimação. Então eles começaram a fazer massagem cardíaca e com o choque, né, para que eu voltasse. E depois de 20 minutos nesse processo de reanimação, o meu coração voltou a bater. E ali já foi um milagre, né? Só que eu fiquei em coma. E aí eles me entubaram e me colocaram na UTI. E naquele momento eles já deram a notícia para minha família, para os meus familiares, que por causa do tempo que eu fiquei sem oxigênio, era impossível eu voltar a ser a mesma, né? Seria um milagre se eu passasse viva daquela noite. E se isso acontecesse, eu teria muitas sequelas. Eu não ia andar, não ia falar. Porque o cérebro, a partir de 3 a 5 minutos, sem o oxigênio, ele já começa a morrer, né? Então isso já começa a causar várias lesões. Então uma pessoa que fica sem o oxigênio, por 3 minutos, ela já pode ficar sem andar, sem falar, pro resto da vida. E aí eles avisaram já a minha família, falando, olha, se preparem, porque provavelmente nessa noite, nessa madrugada, nós vamos entrar em contato com vocês, né? Já preparando a minha família mesmo para dar essa notícia, né, da minha morte. E aí, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu tive uma experiência com Deus. Eu me vi num lugar onde era tudo branco, era uma luz muito forte. E naquele lugar eu me sentia um pouco cansada, eu me sentia um pouco fraca. E tinha algumas pessoas tentando me arrastar. E era como se eu fosse muito grande para aquelas pessoas conseguirem me arrastar. Então elas estavam fazendo um esforço muito grande. E como eu me sentia cansada, por um momento eu pensei em deixar elas me arrastarem. E só que de repente eu vi surgir várias outras pessoas. E essas outras pessoas, elas estavam assim, de branco, elas tinham muita luz. E essas outras pessoas começaram a me segurar. E elas diziam para mim, levanta, reage, luta. E quando eu olhei aquelas
aquelas outras pessoas que estavam querendo me arrastar, elas não tinham fisionomia, elas eram só uma sombra preta. E elas não tinham força, vamos dizer assim, contra mim. Mas elas queriam que eu morresse. Elas queriam me colocar numa cova, elas queriam que eu morresse. E aquelas outras pessoas, elas começaram, as de branco, as que tinham luz, começaram a me segurar. E aí eu pensei assim, meu Deus, todas essas pessoas estão lutando por mim e eu quero desistir. Eu não posso desistir, eu tenho que lutar. E aí eu comecei, nesse momento eu me levantei e eu comecei realmente a lutar. E a forma que eu lutava era orando. Eu comecei a falar, eu falava algumas palavras e eu fazia gestos assim com as minhas mãos. E aquelas sombras, elas foram perdendo força e elas foram se afastando cada vez mais. Elas foram ficando cada vez mais distante. E aí elas caíram numa fenda, tinha uma fenda no chão. Que hoje eu entendo que é como se fosse o abismo. Tinha uma fenda e elas caíram naquela fenda e sumiram. E aí, de repente, também todas aquelas pessoas que estavam junto comigo, que me falavam, né, levanta, reage, luta, aquelas pessoas também sumiram, desapareceram. E é como se eu subisse a um nível mais alto, eu fui a um lugar mais alto. E naquele lugar eu me vi diante de Deus. Eu não vi, né, a face dele, mas eu me lembro que eu me curvei e abaixei minha cabeça. E eu estava, assim, prostrada diante de Deus. E era como se fosse, assim, a entrada de um lugar. Mas o Senhor estava na porta, né? E eu tinha, assim, muita paz naquele lugar. Totalmente uma sensação totalmente diferente do que nós vivemos aqui hoje. E era um lugar onde não existia um tempo, não existia uma marcação de tempo, não existia uma hora, dias, não existia isso. E naquele momento, tudo ficou muito claro para mim. Não foi dito com palavras, mas todo o propósito daquele lugar e do que eu estava vivendo naquele momento, eu sabia do que o que aquilo significava e o que estava acontecendo, eu sabia. Que Deus disse para mim, não é hora de morrer, é hora de viver. Você vai voltar, porque você tem muito trabalho ainda para fazer. E eu me senti no começo um pouco envergonhada, porque eu tinha uma missão e eu queria desistir dela antes. Eu me sentia cansada e eu pensei em desistir. Mas quando eu ouvi aquelas palavras, eu fiquei decidida a voltar e realmente a cumprir a minha missão. E isso ficou muito, muito forte, muito marcado em mim. Isso gerou em mim uma transformação completa sobre tanto o sentido da vida, quanto realmente ao propósito que a gente cumpre aqui nessa terra. E eu me lembro que Deus me falou mais algumas coisas. E eu também falei, mas era como se eu falasse em outras línguas. E naquele momento eu entendi tudo. Mas depois, quando eu acordei, eu me lembrava disso, mas ao mesmo tempo não me lembrava exatamente sobre o significado daquilo. Mas eu sabia que eram, assim, direções sobre coisas que iam acontecer e que eu precisava fazer. E que ficaram registradas e guardadas dentro de mim, sem que estivesse no meu consciente, mas sim no meu
talvez subconsciente, inconsciente. E no outro dia, eu acordei e eu ouvia um louvor tocando. Eu vi que eu estava conectada a aparelhos. E eu sentia o meu corpo pesado, né? Parece dolorido. Mas eu ouvia aquela música tocando dentro daquele lugar. E a música dizia: Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida. E depois, quando a minha mãe chegou, eu contei pra ela, tava tocando, eu perguntava, tava tocando uma música aqui? Não. Eu disse, mas eu ouvi aquela música. E a minha mãe disse, eu tava orando em casa, eu ouvi esse louvor, ouvindo esse louvor. E, como eu disse no outro dia, nessa manhã eu acordei, andando, falando, sem nenhuma sequela. E os médicos, até quem não acreditava, teve que admitir, disse, realmente, é um milagre. Não tinha como isso ser possível. Pelo tempo que ela ficou sem vida, sem respirar, sem o coração bater. E ela hoje está aqui andando, falando. E de tudo isso que eu vivi, o principal que eu aprendi, que eu, na verdade, não aprendi, mas que eu talvez me lembrei, foi que realmente, cada um de nós aqui, nós estamos nessa terra porque recebemos uma missão. Temos um propósito. E o nosso propósito é que cada um de nós seja aperfeiçoado, seja lapidado pela graça, pelo amor de Deus. Para que nós realmente estejamos preparados para entrar no céu, entrar no reino de Deus. Talvez você não tenha a mesma fé que eu, não diga que é o céu ou que é o inferno, mas existe o mundo espiritual. E a nossa vida, ela não termina aqui. Nós temos uma alma que vai entrar pela eternidade. E existem vários lugares. Existe um lugar de descanso com Deus e existe um lugar de tormento, existe um lugar de sofrimento, que é aonde aquelas sombras pretas, aquelas pessoas que desejavam mal estavam. Então, às vezes a gente está perdendo tempo, só construindo coisas para essa terra, coisas materiais, sendo que nós estamos aqui pelo propósito de passar por um processo que lapida e molda o nosso caráter, que lapida e molda a nossa alma e nos prepara realmente para viver a eternidade. Então que hoje você, talvez eu não sei se você já teve a mesma experiência que eu de ter uma visão, um sonho, ou de realmente sair do corpo e visitar outros lugares, mas mesmo que você não tenha, acredite nos milagres, acredite nos testemunhos. Eu tenho, como eu digo aqui, não é uma cicatriz da minha dor, é uma cicatriz do milagre que Deus fez em mim. Depois que eu tive essa parada, descobriram que eu tenho uma síndrome rara chamada de síndrome de Quetelongo no coração. E quando eu tenho um pico de adrenalina, ele acaba saindo fora do ritmo e causa paradas cardíacas. E é por isso que eu tenho um implante de CDI aqui no meu peito. E eu gosto de mostrar para comprovar, para falar sobre o que eu vivi, o que eu experimentei com Deus. Então, se você não teve a mesma experiência que eu sei que é muito difícil, às vezes, acreditar no que nós que já vivemos
essa experiência, estamos falando, mas você precisa ter fé para que você também encontre o propósito da tua vida. Para que quando você chegar naquele dia, porque eu estive lá e voltei para a terra, mas um dia eu vou voltar para lá. Porque lá é a minha casa, lá é o meu lugar. E eu não quero voltar para lá como foi dessa vez, envergonhada por não ter cumprido a minha missão. Mas eu quero voltar para lá com o coração em paz, sabendo que eu cumpri o meu propósito. Então eu quero que você também pense, encontre qual é o teu propósito. Porque um dia todos nós vamos partir. Todos nós vamos ter esse encontro com Deus. E que neste dia você também não se arrependa de não ter cumprido o teu chamado, o teu propósito, mas você possa chegar lá e ir para o lugar de descanso e não para o lugar de sofrimento. Então, eu quero que você creia na palavra, na direção que Deus der para a sua vida. E eu tenho certeza, você vai ser muito feliz quando estiver cumprindo o chamado, o propósito que Deus deu para você. Você precisa crer, você precisa ter fé para que esse chamado, esse propósito se cumpra sobre você. Obrigado a todos que estiveram aqui acompanhando esse testemunho. Compartilhe com outras pessoas para que mais vidas sejam alcançadas. E a mensagem que eu deixo para você é: Jesus está vivo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E Ele tem uma missão, um propósito para a tua vida. Então entrega o teu caminho, a tua vida ao Senhor. E as demais coisas Ele fará. Deus abençoe a todos. Dia. Meu nome é Valsilene, eu moro no Espírito Santo, eu moro perto da praia de Marataízes, não sei se vocês já ouviram falar. Eu tive uma experiência, né, de que meu corpo saiu, eu não sabia o que significava, eu não sabia o que era projeção astral, eu não sabia o que era sonho lúcido, eu não sabia paralisia do sono. Então eu tive várias paralisias do sono. Mas antes disso tudo, eu ia sempre aos montes, eu orava, eu ia para os montes orar, eu caminhava, né? Passava uma vida muito conturbada com meu ex-marido, né? Depois disso até me separei, mas na época eu vivia com ele, né? E eu tive uma filha, né? Aí eu peguei infecção hospitalar da minha filha, quase morri, fiquei desenganada dos médicos. Meu sangue virou pus, meu intestino ficou paralisado, fiz cirurgia por dentro e um corte por fora. Então, eu fiz um voto ao Senhor que se Ele me desse vida, que eu ia para a casa do Senhor. Então, Ele me deu e eu fui para a casa do Senhor. Ao passar 6 anos, né, quando minha filha já tinha 6 aninhos, eu deitei no chão, tava muito calor, deitei no chão, tava fresquinho, e aí eu fiquei paralisada, e eu tentava me mexer, não conseguia, e eu tava dormindo, acordei, na hora que eu acordei, não conseguia me mexer, então eu fiquei, né, desesperada, que eu não conseguia me mexer, aí depois consegui, a primeira vez. A segunda vez, passou, né, uns dias, dormi de novo no chão, novamente, em outro lugar, e eu escutei a voz de uma prima da minha mãe, que tinha morrido, né, ela é prima da minha mãe, mas ela era mais ou menos da minha idade, né, filha do primo da minha mãe, né, e aí ela já tinha morrido, e eu ouvi a voz dela, e eu ouvi a voz também da minha cunhada, que estava viva. Aí eu não entendi
Falei, ué, que estranho. Minha prima morreu e minha cunhada viva, que estranho. Aí consegui me mexer. Aí passou-se uns dias, eu dormi novamente depois do almoço com a minha filha. Nós almoçamos, fomos dormir, deitei na cama, né, virada com os pés pro outro lado, não pro lado dos pés, mas de lado, deitamos de lado. E quando eu estava muito bem dormindo, meu ex-marido tinha mania de acordar eu e minha filha, fazendo cosca, dando susto, tapinha. Então, eu estava muito bem ali, quando acordei, não consegui me mexer novamente. Aí eu fui, coloquei a mão na cinturinha da minha filha e falei, me acorda, Alessandra, me acorda. E ela não, quando eu ia ver, minha mão estava no mesmo lugar. Falei, ai, que estranho. Aí eu achei que fosse meu ex-marido, que veio de bermuda, com a camisa que ele tinha, em vez de cano. Passou assim, eu falei assim, agora sim, agora ele vai me acordar. E ele não me acordava. Eu falei, é hoje que eu preciso, ele não quer me acordar. Eu estiquei a mão pro lado dele e falei, me acorda, me acorda. Ele fingiu que não estava nem aí e saiu. E eu pensando que era ele. Não era ele, eu achei que era ele. E aí foi embora, sumiu aquilo. Falei, que estranho. Minha mão tá indo, voltando no mesmo lugar novamente. E nada. Eu falei, meu espírito parece estar saindo. Aí eu comecei, coloquei a mão para fora, coloquei as mãos para fora, os pés para fora, vou sair então. Aí fiquei em pezinho entre eu e minha filha, e eu comecei a caminhar no meio. Quando eu desci, que eu pensei em olhar para trás, para ver se meu corpo estava ali, eu já estava com medo, né, pensando que eu tinha morrido, né, que eu não sabia o que estava acontecendo. Então, o meu esposo veio, meu ex-marido, né, e veio com um colega dele andando rápido. Nisso que ele andava rápido, fazia barulho no chão, eu ouvi, me assustei e voltei pro corpo novamente. Só que assim, na hora que eu ia olhar para trás, né, para ver meu corpo lá deitado, ver se eu tinha morrido, que eu achava que eu tinha morrido, né, eu não sabia essa experiência, o que era isso, nunca eu tinha ouvido falar. E aí, quando fui ver, meu corpo voltou. Aí eu fiquei, meu Deus, que isso? O que aconteceu comigo? Meu corpo saiu. Parece que eu morri e voltei. E fiquei assim, né, na minha cabeça. Aí eu contava para as pessoas diziam... muita gente achava que era coisa do inimigo. Que o inimigo que estava me fazendo... querendo me matar, né? Porque assim, eu estava me afastada, né? Nessa época eu me afastei, né, da presença do Senhor. Aí as pessoas ficaram falando isso. Aí eu fiquei com um pouco de medo. Porque eu fiquei na dúvida o que era aquilo, né? Porque nunca aconteceu comigo, nunca tinha ouvido falar isso. Que acontecia o espírito saindo, né? Com a pessoa viva, né? Aí fui morar em Campos dos Goytacazes, lá perto do Rio de Janeiro, né? Aí fui morar lá, conheci meu esposo, o meu atual, né, que na verdade ele faleceu tem um mês e pouco, né, eu morei com ele 15 anos, então a gente morou em Campos, eu voltei pro Espírito Santo com ele, com esse meu esposo, nós voltamos para cá, ficamos 15 anos morando aqui. Só que quando eu fiz 10 anos dessa experiência, tinha acabado por 10 anos. Não aconteceu mais isso comigo. Aí depois de 10 anos voltou. Aí eu comecei, antes disso também, eu saía várias vezes do corpo e andava no meio da casa, eu via tudo. Eu esqueci de falar, eu andava, saía do meu corpo, era só dormir. Era automático, assim, deitava, dormia, já não vi nenhuma paralisada mais não, já saía andando dentro de casa.
Aí depois de 10 anos que eu falei que eu morar em Campos, que eu voltei, aí eu peguei, aí voltou novamente, que tinha parado, né? Ficou 10 anos parado sem ter, aí voltou. Aí eu comecei a sair do corpo novamente. Aí eu falei, já que eu tô saindo do corpo, eu ainda não sabia o que significava ainda. Aí depois de muito tempo que eu né, comecei a entrar no YouTube, aí comecei a pesquisar e vi que isso acontece. Aí eu não tive medo mais, né? Mais ou menos, né? Mas aí é, aí meu começou a sair novamente, né? E eu andava assim no meio da casa, aí teve um dia eu falei que eu ia sair, eu falei, então eu vou sair do meu corpo. Quando eu tentei sair na varanda da casa onde eu morava, quando eu tentei sair, tinha vários lençóis branquinho em volta da varanda, para mim poder não passar. Então depois, quando eu vi aquilo, eu comecei a sentir medo. Eu falei, será que é Deus me dando um livramento para mim não sair? Porque esses monte de lençol me cercando não deixava eu passar. Aí eu fiquei assim meio que com medo, né? Aí não fui, assim, fiquei um pouco com medo daquilo. Aí eu comecei, eu fui no monte, ungi um azeite, e ungi o azeite todinho, e cheguei em casa, orei e passei na cabeça, as plantas dos pés, me ungi o corpo todinho, pedi a Deus para tirar aquilo de mim. Então depois aquilo parou, aquilo cessou, não deu mais. Depois que eu me ungi. Aí não tive mais. Mas aconteceu outras coisas nesse meio tempo. O que aconteceu nesse meio tempo? Eu comecei a ter dons. Eu comecei a ter dons de cura, orava para as pessoas eram curadas. Aí eu subi ao monte, né? Fazia campanha, Deus ouvia a oração, minha oração, acontecia, né? Os meus pedidos. E um dia eu subi o monte e a água da minha irmã estava com gosto de ferrugem e salitada. E ela vivia na casa do meu pai pegando água. Nessa época, eu acho que minha mãe ainda era viva, aí ela ia buscar água nos litros para beber, né? Litros descartáveis. Aí eu falei, veio assim para mim, na minha mente, para mim subir, levar uma água ungida, levar um azeite e orar, pedir a Deus que Deus ungisse aquela água. E eu coloquei o azeite ali dentro da água e pedi a Deus para ungir. E quando eu desci, eu coloquei aquela água dentro do poço artesiano. E ali, para a glória de Deus, aconteceu um milagre, né? Operação, o dom de maravilha, né? Aconteceu. A água ficou purificada, saiu aquele salitada que tava, e a ferrugem ficou boa, ficou ótima a água, muito boa, para a glória de Deus. E depois disso, né, eu orei também com a filha da prima minha, que ela pediu para me orar para os exames, eu orei, pedi para orar para a filha dela. Quando eu orei, para a glória de Deus também, ela foi curada da hérnia no umbigo, para a glória de Deus. Ela foi curada, ela foi no médico, voltou, ela ia operar, já estava com os exames, estava tudo marcado. Ela voltou lá e, para a glória de Deus, ela não tinha mais nada. E quando eu falava assim, eu falei assim, Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero que o Senhor me chama de madrugada. Meu pai ora todo dia, acorda, consegue acordar sem despertador, também quero acordar. Aí teve um dia
que a cama, aí nesse dia de madrugada, a cama tremeu todinha. Aí eu acordei, lembrei que eu pedi a Deus para me acordar. Eu senti a cama tremendo. Só eu senti. Meu esposo eu olhei pro meu esposo estava quietinho. Aí eu acordei. A primeira vez, na verdade, aconteceu 2 vezes. A primeira vez, eu ouvi a voz falando, filha, me chamou 2 vezes, filha, eu acordei. Aí na segunda vez, que a cama balançou todinha, tremeu. Eu falei ao contrário. Aí a cama tremeu, eu acordei e fui orar. E depois disso, para a glória de Deus, também orei para uma menina no serviço que estava com problema de coluna. Para a glória de Deus, a coluna dela voltou no lugar. Eu também chamei meu esposo para fazer uma campanha para a menina que estava com depressão. Ela foi curada, para a glória de Deus. Ela foi curada também. Então, isso tudo aconteceu depois que aconteceu isso comigo, depois dessa experiência. E eu sinto assim, as coisas assim, eu tenho premonição assim, e sonhos vários sonhos, tem um livro de sonhos que aconteceu eu sonhando, e aconteceu. Meu marido mesmo, esse atual, tem 1 mês e pouco ele morreu. Eu sonhei 2 vezes que ele ia morrer, e ele morreu. Eu sonhei também com a minha mãe 4 vezes, sonhei 3 vezes, e no dia que ela morreu, Deus me mostrou ela morrendo, eu vi ela morrendo, caindo. Então eu comecei a ter dons, ter visões, né? Eu comecei a ter experiências espirituais. Aí depois disso tudo, depois dessas experiências, né, eu parei de ter depois que me ungi. Mas depois eu comecei a ter visões em sonho. Aqueles sonhos que estão na Bíblia, né, aquele que acontecia, eu sonhava, eu tinha sonhos. Um dos sonhos que eu tive, a primeira vez, eu não me lembro se foi a primeira vez, mas sonhei com a minha avó umas 3 vezes, mais ou menos umas 3 vezes que ela ia morrer. Aí ela morreu. Depois sonhei com o filho do meu marido, que é o único filho dele, né, que é com a ex-mulher dele. Porque eu fiquei grávida, eu perdi, né, um bebê, né, com 2 meses dele. Mas aí esse filho dele com a ex-esposa, eu sonhei que um colega dele matava ele. E aí ele morreu mesmo, a passar um ano mais ou menos, mataram ele e o colega dele. E eu até falei com meu esposo na época, né? Ele era muito esquecido, tinha até esquecido disso que eu falei. Eu falei porque a mãe dele queria que ele viesse pra cá, e ele tinha 17 anos, ia fazer 18. Então, quando ele completou, quando ele já tinha 18, aí ele foi, mataram ele, o colega dele. E depois eu sonhei com a minha mãe umas 4 vezes. 3 vezes eu sonhei que ela morreu. E eu falei com a minha irmã, olha, eu tenho sonhado com a minha mãe, com a nossa mãe, então você vai direto lá, você é muito agarrado com ela, tô te preparando. Porque eu já estava vendo muita coisa assim no YouTube, então eu já sabia que a gente vai para um bom lugar, que é diferente, muitas coisas eu já estava entendendo o negócio de morte. Então eu falava com ela, pessoal, Deus vai levar a mamãe, você se prepara toda vez que... Aí na 4ª vez eu falei, fui dormir, voltei a dormir, fiz o almoço do meu esposo, café da manhã, voltei a dormir. Quando eu acordei vendo ela caindo, eu vi ela caindo, morrendo.
falei, meu Deus, agora a mamãe morreu mesmo, agora ela morreu, isso foi uma visão. Eu falei, se meu pai ligar, é porque ela morreu, porque meu pai quase não me ligava, né? Aí quando não passou nem um minuto, meu telefone toca. Aí quando eu for ver quem era, meu pai. Aí meu pai, aí na minha cabeça, quando minha mãe ia morrer, as pessoas não iam rodear, ia falar direto pra mim que ela tinha morrido. Eu falei assim, agora eu vou atender, meu pai, mas eu vou ter que enfrentar. Eu fui lá, atendi. Quando eu atendi, meu pai não rodeou mesmo, ele foi e falou comigo, olha, tô te ligando para te avisar que sua mãe acabou de morrer. Só que eu já tinha visto, tinha acabado de ver, eu já sabia, né? E também o meu esposo, depois foi meu esposo. Meu esposo, sonhei 2 vezes antes dele morrer. Eu sonhei a primeira vez desesperada, chorando e perguntando, sonhei que ele tinha morrido, né? Aí eu fui, acordei, olhei para ver se ele estava bem. Ele estava bem. A segunda vez sonhei, depois de meses, sonhei novamente que ele tinha morrido. Falei com ele que era para ele se cuidar, porque eu sonhei, né? Que eu tive medo. Depois eu esqueci desse sonho. Aí realmente ele morreu. Eu tenho dia 4 agora de novembro, vai fazer 2 meses que ele morreu. Infelizmente, estou sozinha, infelizmente. Mas então eu tive várias visões em sonho e tive outros que aconteceram também. É isso. Essa é minha história, minha experiência. Tá bom? Ficam com Deus. Obrigada pela oportunidade. Esse canal. Eu agradeço vocês pela oportunidade